Alô você, Luciano Araújo. Estamos aqui para a nossa quarta aula de AutoCAD, AutoCAD do zero, né? Destinada aqui a começar com um projeto de um mezanino, né? Então nós estamos aqui realizando aqui o projeto de um mezanino. Até a primeira, segunda, terceira aula nós vimos o AutoCAD num plano de top, né? No caso seria numa elevação superior, onde nós consideramos como uma plataforma 2D. Agora nós estamos com uma visão tridimensional, onde nós clicamos aqui na quinazinha aqui do View Cube, aonde ele nos levou então a uma mudança na nossa área de trabalho. Observa-se então que agora nós passamos a ter os três eixos, né, no X, Y, Z, dando então agora a entender que nós estaremos trabalhando três dimensões. Sairemos das duas dimensões e estamos então trabalhando as três dimensões. Vamos lá, nós precisamos aqui então criar volume, né? Fazer com que este objeto em 2D seja um objeto sólido, para darmos aqui, digamos, vida ao nosso mezanino. E como é que eu faço isso? Eu tenho um comando, né, já foi utilizado na aula anterior, na linha de comando, a qual eu digitei EXT. Porém, agora nós vamos utilizar a ferramenta Extrude, que é exatamente a tecla qual foi usada para fazer o sólido. Então, apenas recordando, eu vim aqui na seta, cliquei aqui em Show Menu Bar, mostrar a barra de menu. Em Tools, ferramenta, eu vim aqui em Toolbars, em AutoCAD, e busquei exatamente essa ferramenta aqui, né, essa paleta de ferramentas chamada Solid Edit ou edição de sólido. Essa paleta aqui, ela já contém as principais ferramentas de extrusão para nós trabalharmos o 3D. Isso significa que nós não precisamos intercalar o AutoCAD entre uma área de trabalho 2D e outra 3D. Simplesmente vamos trabalhar nessa mesma área de trabalho aqui, chamada Drifting e Anotação, né? Annotation, né? Desenhos e anotações. Então, uma vez que eu peguei agora esta barra aqui, eu vou simplesmente clicar aqui e esconder, Hide Menu Bar, esconder aquela barra de ferramentas, né? O meu intuito era realmente só pegar esta barra aqui, né? Acredito que as aulas anteriores vocês já estavam com esta barra habilitada aí no AutoCAD. Bom, a ferramenta Extrude é exatamente essa aqui, olha. Deixa eu ver, não, é semelhante a essa, mas não é bem essa. Essa aqui é a Extrude Face. Extrude Face. Tá, ela não se encontra aqui. Na realidade, eu teria que buscar mais uma paleta de ferramenta para achar exatamente essa ferramenta aí, que é a Extrude. Porque essa aqui são ferramentas de edição. É igual aqui no AutoCAD nós temos as ferramentas de desenho e as ferramentas de modificação, né, onde a gente edita, modifica o nosso desenho. Tá certo? Então essa paleta aqui ela tem essa finalidade também, modificar o nosso objeto sólido. Então nós vamos aqui, olha, na linha de comando, digitar EXT, depois nós pegamos essa barra aí, nós vamos conhecer essa ferramenta, damos o Enter, e o que acontece? O nosso mouse ele se torna um pickbox, que é o quadradinho aqui, ó. Uma vez clicado aqui, ó, ou só aproximar o mouse, você observa que o objeto que foi criado, que nós criamos na aula anterior, que é um perfil I, consideramos aqui como um perfil I, ele seleciona. Isso está acontecendo porque ele é um objeto único, tá? Ele não é um bloco, podendo até ser considerado um bloco, mas aqui no caso ele é uma polyline, né? Um objeto único. Então eu clico, dou um Enter e posiciono, tá vendo? Olha, uma vez que ele realmente começa a surgir um volume nele, eu digito a distância, que seria a altura da minha coluna, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo,
2,20 metros, 2,200. Eu digito 2,200 na minha linha de comando, dou um Enter. E olha só, já defini então a altura do meu mezanino. Ele vai ter 2,200. Aqui, por exemplo, olha, nós já vimos que ao clicar com o botão direito do mouse aqui, eu tenho as opções de mudar a minha área de trabalho, né, nas posições isométricas, né, e no caso aqui, como 2D, seria vista frontal, lateral, né, vista superior. Eu posso chamar essa mesma opção apenas digitando V Enter no teclado, e aí aparece essa caixa chamada View Manager, gerenciador de vista, né? É onde eu tenho aqui, olha, se estiver desmarcado, eu simplesmente clico no sinalzinho de mais, e é onde eu tenho então aqui, ó, as opções de visão da minha área de trabalho. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, Top, olha o que acontece. Vamos lá, de novo. Vamos clicar aqui em Top, vamos dar um OK. Por que não? Por que não? 2 cliques. OK. Que era para dar 2 cliques, né? Vou dar um clique apenas. Tá vendo? Eu mudei. Então, eu posso fazer essa mudança tanto aqui pelo ViewCube, tá? Como utilizando, então, o atalho V Enter, posicionando aqui, olha, as posições aqui isométricas, dando 2 cliques, não apenas um, tá vendo? Ó? E aí ele muda conforme a opção em que eu escolho aqui do meu isométrico, né? Ok? Vista, digamos agora que nós vamos ver aqui opções onde eu tenho conceitual, hidden, realistic, shade, ou seja, são formas como eu visualizo o meu objeto tridimensional. Tá vendo? Então aqui é shade, é sombra, sombras e arestas, né? Shade, white edges. Né? Meu inglês está excelente. Então eu tenho aqui, olha, a sombras e arestas, eu tenho a opção Shade of Gray, né? Cinza, né? Cinza, sombra e cinza. Sketch, não muito usual, né? Nós não vamos, apenas se for para uma apresentação, realístico. E nós temos aqui também forma hidden, né? E eu costumo usar aqui, cadê o conceitual aqui? Tá, eu costumo usar o conceitual, olha, tá vendo? É mais fácil, certo? O que eu posso fazer aqui no caso, por exemplo? Como eu posso chamar também esse comando aqui com uma tecla de atalho, conforme eu fiz com a questão aqui das visualizações. Eu simplesmente digito VS, Visual Style, estilos de visualização. E aí eu tenho aqui embaixo, olha, os estilos visuais, né, que eu acabei de mostrar, que é o Shade, né, novamente VS, Enter, eu tenho aqui, olha, o Edge, né, enfim. Você pode observar então que você pode, dentro do AutoCAD, trabalhar tanto a tecla de atalho, como a própria ferramenta em si. Certo? Então vamos colocar aqui novamente em conceitual. É a forma como nós estamos visualizando aqui o nosso objeto. Bom, eu quero jogar essas colunas, né? Eu poderia até replicar elas, né, usando uma ferramenta, que é uma ferramenta copy, para copiar. Mas neste caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos extrudar essas demais aqui também, certo? Existe um comando também chamado press pull, porém também é um comando que não edita, é um comando que ele executa a função, né? Então eu não vou encontrar aqui também nesta barra. Mas se eu digitar, por exemplo, press pull, tá vendo? Press pull, enter, e aproximar o mouse aqui, observa que ele também dá um clique exatamente no centro, né? No centro não, mas no meio do meu objeto. Observa-se que ele também começa a gerar um sólido. Tudo isso é possível porque o nosso perfil ele foi construído uma linha polyline, uma única linha, ele é um objeto único, tá certo? E aí eu clico, por exemplo, ou eu dou 2.200,
na linha de comando ou simplesmente só clico por exemplo, aqui ele vai entender que é exatamente a essa distância que eu quero que ele fique. Tá vendo? Olha, ele toma por base a altura em que eu clico o meu mouse, ok? Bem, agora que nós já usamos a tecla de atalho Extrude e Press Pull, vamos agora conhecer essas ferramentas. Elas são ferramentas também da área de trabalho 3D. Como eu já falei, nós vamos trabalhar tanto 2D e 3D numa única área de trabalho, que é essa aqui. Então nós não vamos estar intercalando, como eu já falei nas aulas anteriores, através deste ícone aqui, que é o Workspace. Tá vendo? Nós temos o Workspace, que intercala com a área de trabalho 3D. Não, nós vamos buscar a ferramenta 3D para que nós venhamos a conhecê-las, né? Então, clico aqui novamente, Show Menu Bar, mostrar a barra de ferramentas, Tools, né? Paletas não, Toolbars, AutoCAD, e agora nós vamos pegar esta paleta de ferramentas chamada Modeling, tá ok? E ela exatamente na Modeling, né? Vamos deixar ela aqui. É na Modeling, então, que nós temos, então, os nossos botões, né? As nossas ferramentas, que fazem, então, a extrusão, no caso, por exemplo, dos nossos objetos. Então, vamos lá. Nós vamos extrudar essa ferramenta aqui. Dessa vez não vamos digitar XT, que é a tecla de atalho para esta ferramenta chamada Extrude. Tá vendo? Observa que ela é bem parecida com essa outra aqui, porém essa aqui é um Extrude Face, tá ok? Nós vamos utilizar essa aqui, ó, Extrude. Ao clicar em Extrude, eu clico no meu objeto, dou um Enter, clico com o botão esquerdo, dou um Enter com o direito, e olha só, novamente eu digito 2.200, ok? Ou eu clico exatamente na altura limite que eu quero do meu perfil. Agora vamos para essa outra ferramenta chamada Press Pull. Ela também faz o mesmo processo, porém, em vez de eu clicar na linha externa, eu procuro buscar a ferramenta procuro buscar dentro do meu perfil aqui, né? Então vamos lá, Press Pull, ok? Agora note uma coisa, uma vez que eu puxei aqui, observa-se que o Press Pull ele não pegou todo o meu perfil. Por quê? Porque ele também tem essa tendência de criar apenas parte do meu sólido, ok? Então é necessário ficar atento a essa situação. Então vamos lá, tentar aqui novamente. Ok, olha aqui, eu cliquei, pegou realmente todo o objeto. E vou clicar aqui em cima, tá certo? Então nós já temos 4 coluninhas, tá certo? E o que eu posso fazer é simplesmente copiar utilizando a ferramenta Copy. Ela serve tanto na função, né, no objeto, na função 2D, como também para o 3D. Vamos aqui desligar aqui então, olha, Hide, fechar, né, esconder a minha paleta de ferramentas, que eu não preciso mais. Essa aqui eu vou deixar aqui do ladinho, certo? Então a vantagem de se conhecer as teclas de atalho é que você não precisa ficar buscando ferramenta para poder executar o seu desenho, certo? Então vamos lá, aqui com o comando Copy, né? Eu vou selecionar, tá vendo? Eu posso fazer essa seleção individual, uma por uma. As 3 colunas, olha, tá vendo? Selecionei, tá? Dou um Enter no mouse, pode ser com o botão direito do mouse. E agora eu vou aqui, olha, clicar com o botão esquerdo do mouse, exatamente aqui nesta ponta, certo? Se essa linha de eixo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisinha mais interessante. Eu vou puxar essa linha de eixo, vamos lá, deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Posso ser que eu complique um pouquinho mais, mas tudo bem. Vamos lá, comando Copy, vamos selecionar, certo? Selecionar, olha que eu estou movimentando aqui, fazendo isso com o zoom do mouse,
tá certo? Ou melhor, com o scroll do mouse, a bolinha. À medida que eu rolo a bolinha, ele faz um zoom in, zoom out, ou mais ou menos. Então tá, dei um Enter com o botão direito do mouse, uma vez que eu selecionei tudo, com o botão esquerdo eu clico nessa ponta aqui, e como referência essa ponta, eu vou jogar aqui nesta outra ponta aqui, certo? E aqui também eu vou jogar aqui também. Dou um Enter. Então nós agora já temos então as nossas colunas lançadas. Se eu quiser visualizar ou rotacionar isso aqui, eu posso buscar aqui o meu Orbit, Free Orbit, tá? Quando eu clico nele, ou Continuous Orbit, mas o Free Orbit é o mais interessante. Ele faz uma esfera em volta do meu desenho e eu posso estar movimentando, tá? Meu desenho, tá? Se eu quiser novamente voltar ao isométrico, tá? Eu cancelo, venho aqui o V Enter e dou 2 cliques aqui no isométrico e aplico, certo? Ok, próxima aula nós vamos fazer agora então as vigas, pois fizemos a coluna, agora nós vamos fazer a viga para dar sustentação a esse mezanino. Então, até a próxima aula. Não percam, nós temos ali o nosso Google Classroom, né? Google Sala de Aula. Nós vamos interagir, vamos aprender a dominar essas ferramentas, vamos conhecer exatamente como dominá-las para poder fazermos um ótimo trabalho. Ok? Então aguardo vocês na quinta aula.